Olá pessoal que se liga na mídia esportiva, vou destacar aqui nesse conteúdo, reforços do Sport TV, do Grupo Globo, do SBT e também da ESPN para a Copa do Mundo de 2026. Olha, vou começar falando aqui então do Sport TV. Olha, são ex-jogadores, para variar. Fred, quem não se lembra do Fred, atacante, artilheiro, que jogou Copa do Mundo, inclusive 2014, ele estava lá na Copa do Mundo. Bom, é a segunda experiência do Fred dentro do Grupo Globo, porque ele participou do Central da Copa. Lembra? O Central da Copa de 2022, o Fred foi um dos integrantes, um dos participantes daquele programa. Então ele já tem experiência ali como comentarista esportivo. Pois é, ele vai estar então nas transmissões do Sport TV desse Mundial de Futebol. Mais um ex-jogador, Rafael Sobis. Ele que já vem participando do fechamento Sport TV desde a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que aconteceu no ano passado. Então o Sobis, ele vai estar também na TV fechada, no Sport TV, transmitindo, participando das transmissões como comentarista. E o Sobis, ele também vai estar naquele programa da GETV. Acho que até já falei aqui no canal. Se não falei, estou falando agora, O Hexa Neles, O programa que estreia no próximo dia 7 na GETV, no YouTube, também no Globoplay. O programa que terá o Denilson. Então o Sobis também vai integrar esta atração. E o terceiro reforço do Sport TV para a Copa do Mundo, o Paulo André, Quem não se lembra, Paulo André, campeão da Libertadores, campeão mundial com o Corinthians em 2012. E já no caso do Paulo André, será a primeira experiência dele como comentarista esportivo. Então tá aí, 3 reforços para o Sport TV do Grupo Globo. Agora eu vou falar aqui do SBT. Se você gosta desses assuntos, eu sempre lembro, faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelis, clica embaixo aí e inscrever-se. Bom, o Galvão Bueno anunciou na última segunda-feira, dentro do seu programa, o Galvão Futebol Clube, nas noites de segunda-feira, lá no Sistema Brasileiro de Televisão, esse reforço, mais um reforço aí para a Copa do Mundo. Trata-se do ex-jogador Juninho Paulista, ele que também foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Ele fazia parte do time, do elenco da seleção brasileira em 2002, lá na Copa do Japão e da Coreia, que teve o Filipão, Luiz Felipe Scolari, como o comandante, o técnico. Aliás, o Filipão que vai estar comentando no Sport TV também, já falei sobre isso em outro vídeo. Filipão também é reforço aí do Sport TV para a Copa do Mundo. Mas no caso do SBT, o Galvão Bueno anunciou então o Juninho Paulista, tá certo? Então o SBT traz aí mais um importante jogador. Bom, SBT que terá o Galvão Bueno como principal narrador, jogos da Seleção Brasileira, abertura, final da Copa do Mundo. O Thiago Leifert, que vai narrar mais jogos, o Galvão vai fazer 10 partidas. Thiago Leifert vai narrar 22 jogos do pacote do SBT, lembrando da parceria SBT e N Sports, com transmissões simultâneas dessas 32 partidas. O Alexandre Pato também faz parte dessa equipe esportiva do SBT. Olha, muita gente não sabe, mas a Isabela Labate, a Isa Labate também vai fazer parte das coberturas aí do SBT na Copa do Mundo. Mauro Betting, por falar em Mauro Betting, nas últimas horas aí, ele anunciou a sua saída da Jovem Pan, mais uma vez. Terceira passagem do Mauro Betting pela Pan, e ele anunciou então que está deixando lá a emissora. Tá aí o Mauro Betting, mas está confirmado na Copa do Mundo do SBT. Mauro Naves, grande companheiro do Galvão Bueno, da Globo, lá no programa da Band, agora também no SBT. Mauro Naves vai estar, inclusive, na equipe principal de transmissões do SBT na Copa do Mundo. Nadine Bastos, analista de arbitragem, também faz parte da equipe, confirmada. Renata Saporito e o Wallace Neguerê. Então, esse é o time já confirmado do SBT para a Copa do Mundo. Mais reforços podem ser anunciados aí nos próximos dias, nos próximos meses. A Copa do Mundo vai se aproximando aí no mês de julho. Já estamos aí no mês de abril, mês 4 desse ano de 2026. Então, temos aí mais esse reforço do SBT, o Juninho Paulista. E para fechar aqui, esse pacotão de reforços, vamos falar da ESPN, porque o Zico, Arthur Antunes Coimbra, exatamente, grande jogador de futebol, vi muito o Zico atuar pelo Flamengo, pela seleção brasileira. Zico campeão mundial com o Flamengo, Libertadores e Mundial em 1981, 3-0 lá em Tóquio contra o Liverpool, sensacional.
O Zico foi um baita no jogador, infelizmente não ganhou a Copa do Mundo, né? Disputou 78, 82, 86, mas não conseguiu conquistar com a seleção brasileira título mundial. Fez parte da comissão técnica da Copa de 98, né? Quando o Brasil foi vice-campeão, perdeu para a França na final. Zagallo, né? O Zico fazia parte ali como um assistente técnico da comissão, né? Da CBF ali, da seleção brasileira. E o Zico, então, reforço da ESPN. E ele não vai para a Copa do Mundo. Lembrando que a ESPN vai enviar 15 profissionais para a Copa do Mundo, para os países sede, né? Estados Unidos, Canadá, México. Mas o Zico ele vai atuar como comentarista em várias partidas, no pós-jogo, né? Nos programas especiais, principalmente em pós-jogos, né? Da Copa do Mundo e jogos da seleção brasileira. Provavelmente, né, o Zico vai estar participando. Ele vai estar diretamente do Rio de Janeiro, né? Então ele não vai viajar para a Copa do Mundo, ele vai estar no Rio de Janeiro trazendo a sua análise de Copa do Mundo. E tem gente que não gosta quando a gente fala de histórias da mídia esportiva, né? Mas não tem como, cara. Eu acompanhei tanta coisa da mídia esportiva na TV e no rádio. O Zico, eu me lembro aqui dele ser comentarista da Band, né? Copa do Mundo de 90, o Zico comentou. A equipe do Luciano do Vale, né? Que tinha Rivelino, que tinha Juarez Soares, que tinha Gerson, Canhotinha de Ouro e tantos outros profissionais. Tostão, né? Toquinho também fazia parte ali com música, mas também fazia os seus comentários. Eu lembro do apito final, né, o original apito final começou lá na Band com o Luciano do Vale, e o Zico na Copa de 90 ele fazia parte do time de comentaristas da TV Bandeirantes. Então tá aí, vai ser, né, o talento da ESPN nesse Mundial de Futebol. A ESPN não tem os direitos de transmitir os jogos, né? Ela vai ter vários programas, né? Todos os programas importantes da ESPN eles vão continuar durante a Copa, inclusive o Linha de Passe, né? Não pode faltar o Linha de Passe, que vai ter agora, então, os comentários do Zico diretamente no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo, mesmo não tendo as transmissões dos jogos, mas nos debates esportivos, nos programas especiais da emissora fechada, do grupo Disney, né? Bom, gente, então é isso. E para fechar o vídeo, né, nesse finalzinho, eu já falei isso em outras oportunidades, repito aqui, né, só dá ex-jogador. Então você vê aí, Sport TV, Fred, Rafael Sobis, Paulo André, Juninho Paulista anunciado no SBT, o Zico na ESPN. Eu vou repetir aqui, né, você que está fazendo, principalmente você que é jovem e pretende ser um jornalista esportivo, trabalhar em transmissões, em programas esportivos, de TV, de rádio, principalmente TV, né? Olha, se você não foi um grande ex-jogador, meu amigo, fica difícil para ser comentarista. Porque para repórter tem muito espaço hoje em dia, né? Porque tem transmissão para todo lado. Narrador também, tá precisando de narrador para todo lado, né? Porque o que tem de futebol hoje no YouTube, o que tem de futebol no streaming, né? Além da TV aberta não tem tanto espaço, mas TV fechada temos algumas aí, mas no streaming, cara, no YouTube, tem transmissão de tudo que você imaginar, né? De futebol, de divisões né, inferiores, de basquete, de vôlei, olha, o que você imaginar hoje tem no streaming. Acaba desvalorizando o narrador esportivo, né? Porque é tanto narrador hoje que acaba, né, prejudicando um pouco nesse sentido, na questão financeira, né? Muito cachê aí, pequenininho, salários lá, né? Bem pequenininhos para os narradores esportivos, mas tem espaço para todo mundo mostrar o seu trabalho. Inclusive tem gente aí com canal no YouTube que faz narração e acaba sendo revelado, depois contratado por grandes emissoras de rádio e televisão no Brasil. Isso já aconteceu. Então tem muito espaço hoje para narrador, mas para comentarista, meu amigo, o jornalista comentarista está cada vez perdendo seu espaço, né? Só dá ex-jogador, não tem jeito, meu amigo. Então, é isso que eu queria colocar no final do vídeo. Canal do Fábio Fidelix. Para você colaborar com o canal, faça a sua inscrição aqui. Você não paga absolutamente nada. E deixa aí, né, o seu like no vídeo se você gostou desse conteúdo. Ativa o sininho em todas. Se quiser colaborar aí com algum valor com o canal, né, você pode mandar aí um valeu demais também, se você puder, claro, tá certo? Obrigado pela audiência, você de todo o Brasil. Tchau!